Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada? Seja qual for o horário que você esteja assistindo, bem-vindo à nossa aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre a linha do tempo do pensamento filosófico. Muitos pensadores vocês não viram ainda, mas com certeza nós vamos estudar alguns temas que vocês, evidentemente, irão relembrar desta aula e aproveitar, é claro, o material que será disponibilizado. Tá bom? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Sou o professor Atualpa Ribeiro, sou natural de Correntes, Piauí, e estou agora professor de vocês na área de filosofia, uma área das ciências humanas, uma disciplina das ciências humanas, que contribui para todas as outras serem mais reflexivas, vamos dizer assim, contribui também para a evolução das ciências, tendo em vista que a base da filosofia é a provocação, a reflexão, o pensamento crítico reflexivo, tá bom? Então vamos começar nossa aula com essa espécie de animação, né, estilo Simpson. Então nós temos aqui Sócrates, Platão, Sócrates, esse aqui, o Wittgenstein, o Sartre, Nietzsche, Foucault, Marx e Kant. Esses são alguns dos pensadores. Vamos estudar. Não vamos estudar todos os pensadores, mas sim os principais de cada período da história da filosofia. Antes de abordarmos, vamos dizer assim, precisamente a filosofia em todos os seus períodos, é importante vocês entenderem que o mito, como vocês com certeza já assistiram Senhor dos Anéis, Harry Potter, Percy Jackson, Ladrão de Raios, Fúria de Titãs, todos esses filmes, eles expressam assim a mitologia grega, romana. Toda civilização tem seus mitos. Até na cidade de vocês, com certeza, tem lendas, tem histórias, né? E as pessoas contam para tentar explicar algo que de fato foge da razão, né? Mas a filosofia não é tão distinta assim, né? Vamos dizer, dessas narrativas, dessas histórias. Porque podemos filosofar a partir dos mitos. São diferentes, é claro. Filosofia trabalha com um discurso mais racional, um discurso que não precisa desses seres imaginários, né? Minotauro, unicórnio, nada disso, né? Zeus, Netuno, Hércules, não, nada de Cronos, não. Então a filosofia, ela aborda um discurso mais racional, como nós já falamos, enquanto o mito são histórias, né? Histórias para tentar explicar como surgiu o universo, por que existem tantos peixes, né, no oceano, por que existem tantas variedades de pássaros, por que existe o Sol, a Lua, e assim sucessivamente. É claro que o mito vai auxiliar essas civilizações antigas, a esclarecer, ajudando assim satisfazendo aquela dúvida, né? Tá bom? Mas não significa dizer que o mito é inútil. Ah, essas histórias aí é um blá blá blá. Não. Olha só que interessante essa história que eu vou contar de um ladrão. Isso mesmo. Ele é um bandido, é um ladrão. O nome dele é Procusto. E ele ao passar em determinada localidade, as pessoas eram capturadas. Uma espécie de hotel de hospedaria, né? Mas ali as pessoas eram capturadas. E ele só tinha um tipo de cama, um modelo de cama. E essas pessoas eram obrigadas a ficar nesse modelo de cama. Mas se as pessoas forem grandes, não cabia, né? O que ele fazia? Ele cortava os membros que sobravam. E se a pessoa era pequena, ele esticava a pessoa até caber na cama. Imagine você andando e alguém disse, olha, você vai ter que caber aqui nessa cama. Vamos substituir cama por rede social. Vamos substituir cama por comportamento. Vamos substituir a cama
por padrões sociais, como, por exemplo, padrões de beleza. Entende? Então, o que quer dizer isso? Esticar, cortar? Não é que vai realmente cortar, é um mito, é uma história. Mas podemos significar essa história para a nossa realidade. Então, muitas vezes, as redes sociais se comparam com essas camas, com um modelo, com uma estrutura. E essa estrutura nos obriga a nos adequar, a reduzir nosso tamanho ou aumentar o nosso tamanho. Mas isso, é claro, evidentemente, falando de redes sociais, vamos substituir esses tamanhos por filtros, por afinamento da cintura, clareamento, enfim. Os dentes tem que estar tudo muito perfeito. São as redes sociais. As redes sociais nos obriga a sermos aquilo que não queremos ser. Porque nós não ganhamos likes, não somos populares, nós não fazemos parte assim dos seguidores, dos influencers e tudo mais. Para que isso? Porque nós não somos aquilo que desejamos ser. Para que nos adequar a um determinado padrão de beleza? Para que nos adequar a um determinado comportamento? Sendo que eu posso ser eu mesmo. Entende? Entende como o mito pode trazer boas reflexões? E é isso que é o papel da filosofia. Ir além. Ir além do óbvio. Essa história é um óbvio. Ah, tá, a pessoa cortou o braço da outra, tá horrível. Mas vamos além disso. Vamos além desse cenário de imaginação. Tá bom? Então peço que vocês, ao assistir cada filme, ouvir música, raciocine. Vá além. Além da letra, além do ritmo, além. Busque sempre as entrelinhas das histórias, da música, dos acontecimentos. Bem, dito isso, esse mito expressa a intolerância. Intolerância com o jeito do outro. A não aceitação do jeito do outro. Que nós devemos ser contrário a isso, é claro. Devemos sempre aceitar o jeito do outro de ser. Por que eu tenho que me adequar às redes sociais, por exemplo? Não, eu vou ser o que eu quiser ser. Vou colocar mesmo minha foto cabelo bagunçado, a como eu acordei. Eu sou vivo, eu sou gente, eu tenho defeitos. E o que tem ter defeitos, não é verdade? É, paciência. Somos seres também imperfeitos. Estamos caminhando em busca, sim, de sermos seres humanos melhores. Bem, com isso, nós temos alguns períodos da filosofia, certo? Alguns períodos da filosofia. Bom, temos a filosofia antiga que temos aí os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. O período de transição para essa filosofia é o helenismo. Temos a filosofia também medieval, que busca relacionar Deus e o homem. O período de transição dessa filosofia é o Renascimento. Em seguida, nós temos a filosofia moderna, onde o homem vai retomar a filosofia antiga. Por quê? Deus vai ser deixado um pouco de lado, né? As questões divinas, tudo bem, ele existe. Ok, ótimo. Mas não precisa toda hora ficar falando o nome dele. Tá? Ele até pode se cansar de, né? Toda hora. Não, vamos deixar um pouco os assuntos, né? E vamos alimentar a ciência. Ora, se ele nos deu inteligência, vamos usá-la. Vamos descobrir vacinas, vamos descobrir curas para doenças. É isso a ciência. O que tem a ver com a filosofia? Sim, muitos desses pensadores, desses cientistas, também foram filósofos. E claro, o período de transição para a filosofia contemporânea é o iluminismo. Tá certo? Compreendeu? Então, mito, né? Podemos refletir sobre essas histórias filosoficamente, né? Essas histórias não são vazias de sentido, têm muito sentido. Depois a filosofia antiga, uma filosofia que, de certo modo, abandona esses contos, né? Essa imaginação, e passa agora a ter um discurso mais racional, um discurso mais lógico, que não necessariamente vai utilizar esses mitos, né? Enfim, tá bom? Então, o primeiro período da filosofia é o pré-socrático. Pré-socrático que antecede Sócrates, tá bom? O período pré-socrático antecede Sócrates, o pensamento socrático, tá bom? Antecede esse lindão aqui, ó, Sócrates. Os filósofos pré-socráticos, eles começavam
Eles começaram, deram um pontapé para a racionalidade e a tentativa de responder às dúvidas e questionamentos sem fazer uso do mito. Sem fazer uso do mito. Né? Ou seja, utilizando os elementos naturais, como os números, a água, o ar, o fogo. Por exemplo, Pitágoras, de Samos, ele vai, é isso mesmo, de Samos, porque sempre dava um sobrenome, o nome do pensador, o sobrenome era da cidade. Por exemplo, 3 pensadores aqui eram da mesma cidade: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Tá bom? Então, Pitágoras de Samos, ele falava sobre, dizia que o motor do universo, o combustível do universo, tudo que existe só existe por causa das medidas. Tudo está ordenado por causa dos números. O motivo para Tales de Mileto, para existir a vida, era a água. Como é interessante, né? Como é sábio essa filosofia. Digo que foram os primeiros ambientalistas. Foram os primeiros ambientalistas, foram, assim, os pré-socráticos. Anaximandro de Mileto é o arqué. O arqué é o motor primeiro, né? O princípio vital. Anaxímenes vai dizer que é o ar. Nossa, como é atual, né? Anaxímenes. Estamos vivendo um momento que, de fato, o ar salvou muita gente. Muita gente. E se você está assistindo depois, com certeza você sabe do que eu estou falando. Tá bom? Salvou muita gente o ar. E isso há mais de 2000 anos atrás eles estão aqui, né? Veja que é antes de Cristo. Bem, temos Parmênides, o que vai dizer que o ser permanece. Nada muda. Heráclito vai colocar, opa, peraí, Parmênides, o ser permanece? Não, pelo contrário, meu amigo, o ser muda. Nós estamos em constante mudança. O atual de ontem não é mais o mesmo. Ele nem existe mais o de ontem. Né? Ficou só a lembrança. E olhe lá. Tudo muda. Estamos em constante mudança. E uma representação boa para isso, um elemento natural bom para isso, é o fogo. O fogo, tudo que o fogo toca, ele muda a substância, outra coisa, outro muda os elementos ali, né? E outro símbolo para isso é a própria água. O homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Nem ele é o mesmo, nem a água é a mesma. Mudou, passou. Tá entendendo? Então é isso. O movimento, o fluxo constante. Somos outros e outras continuamente. É claro, valores, personalidade, isso permanece, né? Alguma coisa ali. Agora, que você é de 16 anos, vai permanecer o mesmo com 30? Claro que não. Claro que não. A aparência muda, as ideias também mudam. E claro, Demócrito, né, vai dizer que tudo existe por causa dos átomos. A causa são os átomos. Vocês pensavam que foram Newton, Einstein que pensou em átomo? Não, não. Demócrito foi o primeiro atomista, né? Ou seja, a pensar nos átomos, né? Ou seja, o primeiro materialista. Então, nessa primeira aula, nós vimos a importância do mito para a história da humanidade, que podemos sim filosofar, refletir sobre essas histórias, mas também que a filosofia dá o pontapé inicial, são os pré-socráticos, a falar, a discutir sobre o pensamento mais racional, o pensamento mais lógico, né? Lógico, fazendo uso assim do discurso, fazendo uso assim, trazendo para essas dúvidas, para esses questionamentos, esclarecimentos, tá certo? Então, esclarecimentos lógicos. Um forte abraço e até a próxima. Coragem!